A juiz esclarece. Vamos novamente falar hoje da Lei de Promoção e Proteção. O que queria deixar dizer é que a intervenção do Tribunal é o que se diz, uma última ratio. Isto porquê? No âmbito deste diploma legal, em que o Tribunal e as outras entidades intervenientes agem quando se verificam situações de perigo, ou seja, situações circunscritas no tempo, em princípio limitadas, portanto, que visem tão só remover a situação daquela situação de perigo. Não é no âmbito destes processos que normalmente é encaminhada, de certa forma, em termos definitivos, a vida da criança. O que se faz o que se pretende apenas é remover a situação de perigo, removê-la, retirá-la daquela situação de perigo que lhe é nociva, e voltar, de certa forma, a encaminhar a vida da criança para os padrões considerados adequados para assegurar o seu bem-estar e desenvolvimento. Então, como é que isto se processa? Temos as entidades competentes em matéria de infância e juventude no terreno que poderão, por si só, acautelar aquela situação. Muitas vezes orientando, muitas vezes enquadrando a criança em determinadas atividades, em determinados horários. Por exemplo, quando se verifica que a criança, o problema é ser muito pequenino e ficar sozinho em casa. Portanto, há diversas soluções que podem ser encontradas no terreno. Quando as entidades no terreno, portanto, competentes em matéria de infância e juventude, não conseguirem, ou porque a situação é muito grave, ou porque não são acatadas as suas orientações, portanto, a situação terá de ser comunicada às comissões de proteção de crianças e jovens em perigo. As comissões de proteção, que também iremos focar noutras sessões, portanto, vão intervir, vão poder aplicar as medidas de promoção e proteção que estão previstas na lei, se for caso disso, desde que reunidos todos os consentimentos, porque a Comissão só pode aplicar medidas de promoção e proteção por acordo dos intervenientes. Se verificar, e já vamos ver em que casos, que a atuação da Comissão não é suficiente para acautelar aquela situação de perigo, então sim, o Tribunal entra em linha de jogo, o Tribunal que intervém para acompanhar e tomar as medidas que forem consideradas necessárias. Essa intervenção acontece quando? Portanto, quando a Comissão comunique determinadas situações ao Tribunal. Por exemplo, a Comissão não pode intervir quando estejam situações de atentatórias da liberdade e autodeterminação sexual das crianças, quando quem ofende seja uma das pessoas que deve prestar o consentimento. Nesse caso, a situação tem de ser remetida para o Tribunal. Há outras situações, quando as medidas de promoção e proteção aplicadas pela CPCJ ultrapassem o prazo de 18 meses, também têm de ser remetidas para o Tribunal. Nos casos em que, ao fim de 6 meses de ter conhecimento da situação de perigo a que está sujeita uma criança, ainda não tenha sido possível, por qualquer motivo, aplicar uma medida, a CPCJ, a Comissão, portanto, quando eu digo CPCJ, é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, também remete para o Tribunal. Tal como irá acontecer se algum dos pais ou algumas das pessoas que tenham a guarda da criança retirem o consentimento para a intervenção da Comissão, portanto da CPCJ, também é remetido o processo a Tribunal. Isso irá ocorrer também quando a Comissão, portanto, precise de determinadas informações de outras entidades e estas não as queiram fornecer. O processo também será uma das situações em que o processo passa a ser tramitado sob alçada judicial. Isto e outras situações que a lei discrimina, por exemplo, quando exista
um processo a correr termos num tribunal relativo àquela criança, será também remetido para a pensação o processo de promoção e proteção que estiver a correr termo na CPCJ, de forma que, independentemente do estado em que ele se encontre, isto para que o juiz que tem de tomar uma decisão relativamente à criança tenha a perspectiva de toda a situação da criança, inclusive daquela que se encontra a ser tramitada na CPCJ. Portanto, em todas essas situações e noutras que a lei prevê expressamente, o tribunal passa para o tribunal. E isso acontece como? Acontece porque a CPCJ, portanto, comunica ao Ministério Público essas situações que a lei prevê de remessa do processo para o tribunal. E queria também mencionar, a Comissão, se verificar que a situação da criança, o que precisa é de uma providência tutelar cível, por exemplo, se verificar que a situação de perigo advém do facto da criança ter dois pais separados que ainda não regularam as responsabilidades parentais e desse conflito gerado em torno dessa questão colocar em causa o bem-estar da criança, então sim, irá também comunicar a situação ao Tribunal e fazer a tal comunicação ao Ministério Público para que o Ministério Público possa tomar a iniciativa das providências tutelares cíveis que se revelarem necessárias e que por si só poderão acautelar aquela situação de perigo, de maior conflito em que se encontra a criança, portanto, por cobro essa situação. O Ministério Público recebe essas comunicações, analisa. Se é caso de instaurar processo de promoção e proteção, se entender que é necessária a aplicação de uma medida de promoção para acautelar o bem-estar da criança, instaura de imediato o processo de promoção. Também naquelas situações, há outras situações em que o Ministério Público instaura esses processos, que é quando entenda que as medidas aplicadas pela Comissão não são as mais adequadas. E, nesse caso, o processo, isto porque a Comissão é sindicada na sua atividade pelo Ministério Público e se o Ministério Público entender que alguma situação não está a ser devidamente acautelada pela Comissão, o processo também será remetido, o processo da Comissão é remetido a Tribunal e o Ministério Público irá instaurar o processo de promoção e proteção. Esse processo de promoção e proteção também pode ser instaurado pelo Ministério Público quando, no âmbito de outro processo qualquer, verifique que, para além da situação que está em causa nesse processo, que está a ser regulada, se der conta que existe uma situação de perigo que cumpra acautelar de imediato, independentemente da resolução daquela outra questão, também pode instaurar de imediato processo de promoção e proteção de forma a cautelar aquilo em concreto, aquela situação de perigo, independentemente do desfecho do outro processo. Obviamente que os processos também são remetidos a tribunal quando não existe a comissão na área de residência, portanto, na área de competência onde se encontra a criança, e nesse caso terá de passar de imediato para a intervenção do tribunal, visto não haver CPCJ que possa atuar naquela área territorial. Os pais e as pessoas, a guarda das quais se encontra a criança, também podem tomar, e a própria criança que tenha mais de 12 anos, também pode tomar a iniciativa do processo de promoção e proteção se, após 6 meses de a CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças em Perigo, tenha tido conhecimento da situação e não tenha ainda aplicada nenhuma medida de promoção e proteção. Penso que são essas as situações que dão aso a que o Tribunal intervenha. Há outra situação que eu ainda não mencionei, em que o Tribunal também é chamado a intervir, é quando, portanto, a CPCJ depara-se com uma situação de perigo atual e iminente que implica uma intervenção no imediato e as pessoas que devam dar o consentimento não dão. Nesse caso, a CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, tem de tomar no imediato, ou até as entidades com competência em matéria de infância e juventude,
tem de tomar de imediato as providências consideradas adequadas para remover a criança daquela situação de perigo, comunicar de imediato a situação ao Ministério Público. O Ministério Público requer então ao juiz a convalidação, confirmação daquele procedimento de urgência que foi levado a cabo, daquela medida que foi aplicada sem o consentimento dos pais e, nesse caso, o Tribunal irá intervir antes daquela fase em que normalmente teria de intervir e o processo passa então a ficar sob a alçada judicial. Nesses procedimentos urgentes em que a Comissão aplica medidas sem o consentimento das pessoas de quem o devia recolher, porque a situação assim exige, o Ministério Público tem de remeter a situação ao Tribunal e o Tribunal tem de verificar a validade daquela medida que foi tomada no prazo de 48 horas. Portanto, confirmar se aquela medida não consentida por quem deveria consenti-la foi, de facto, a adequada, necessária, proporcional para assegurar que, no imediato, a criança ficasse livre de qualquer perigo. Por hoje é tudo. Iremos abordar na próxima sessão outros aspectos desta lei que é tão rica. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.